Fala, senhores do pré-técnico. E aí, tranquilidade? Vamos gravar algumas aulinhas aí? Você está acostumado com a parte de álgebra? Então vou gravar umas aulinhas aí só para você ter como arquivo, para você estudar essa parte de geometria desde o início. A gente está falando do assunto 4, começando lá no livro 1. Então vamos por partes. Então o que eu tenho lá no nosso assunto 4, livro 1? Vamos começar. O que ele fala? Ele fala começando essa história, já tiver essa aula, mas vamos finalizar, ó. Vamos começar ela. O que eu tenho na parte de geometria? Eu tenho os elementos iniciais. Para eu começar a entender geometria, eu tenho que entender o que significa cada coisinha aí. Então, os elementos primitivos são os elementos que eu preciso ter para começar a fazer a geometria, certo? Então, o primeiro cara é o ponto. Como que eu caracterizo um ponto? Ele é caracterizado por uma definição e tem que ter uma letra maiúscula na direção dele. Por que tem que ter a letra, professor? Porque senão você pode pegar qualquer ponto e marcar esse ponto. Não sei. Você tem que identificar qual que você quer. Pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra e a letra maiúscula que caracteriza o ponto. Segundo elemento, a reta. Você tem a reta. A reta, o que você tem que entender? Que a reta é infinita para os dois lados, ok? Uma reta, ela é infinita para as duas direções, isso que eu preciso saber. E além da reta, eu tenho as divisões das retas, que é a semi-reta. O que a semi-reta é? Ela é infinita somente para um lado, ou seja, parte de um vértice infinita para um lado. E um segmento de reta, que é um pedaço, esse é o mais usado, que é um pedaço de reta que eu tenho dois pontos definidos dessa reta aqui. Então sai de um ponto A com um ponto B. Essa semi-reta, você vê que ela passa por B e vai embora, porque como é infinito, ele não está parando em lugar nenhum. E a reta também não para em lugar nenhum, só o segmento de reta que eu tenho um ponto de início e um ponto de fim, beleza? Você precisa ter na sua cabeça, só para você identificar o que é reta, semi-reta e segmento de reta. E a gente vai trabalhar, basicamente, no seu ensino fundamental, em um plano, ou seja, como se eu tivesse uma folha de papel que eu estivesse trabalhando, tá certo? Esse plano geralmente tem um nome, tem uma letra grega que é definida por esse plano. Esse plano aqui pode ser alfa, uma letrinha grega que parece um símbolozinho assim, é a letra alfa, mas pode ser qualquer outra letra grega. Então, quando eu falo assim, olha, A e B estão no plano alfa, é como se eu pegasse uma folha, né, qualquer ponto, e tivesse um ponto aqui, outro ponto aqui. Eu consigo ligar esse cara. Por que eu preciso identificar que esses dois pontos estão em um plano? Porque se eu botar um ponto A aqui e o meu ponto B estiver mais acima aqui, eu não consigo fazer as regras que eu tenho que utilizar na geometria plana. Por isso que eu tenho dois tipos de geometria. Tem a geometria plana, que é a que vocês utilizam, basicamente o tempo todo, e vocês vão estudar mais a geometria espacial, que é essa que define esses pontos em outras dimensões. Aqui é só bidimensional, só duas dimensões, ok? E aí, dentro das minhas retas, eu tenho alguns tipos de retas. Então, eu posso falar retas aqui, eu posso falar que são os tipos de retas que eu tenho. Primeira coisa que eu preciso saber é quando eu tenho uma reta e eu tenho outra reta que corta ela. Como é que é o nome dessa reta que corta ela aqui, ó? Essas duas retas, né? Essas duas retas, elas são concorrentes. Ou seja, elas se tocam em algum momento. Então, retas concorrentes, retas que se tocam. Se eu tiver uma outra reta, que eu tenho uma aqui, e eu traço uma outra aqui, embaixo dela aqui, ó. Essas retas, elas não se tocam. Como é que é o nome dessas retas? Essa você já vê sempre. Elas são paralelas, ok? São retas que não se tocam. Então, vou botar um nomezinho aqui para elas, ó. Essa é a minha reta R, vou chamar de reta R, e a outra eu vou chamar de reta S. E retas que fazem, que eu tenho uma reta aqui, ó. Se eu traço uma reta, né? Minha reta R aqui, ó. Minha reta R, infinita. E eu tenho uma outra reta no mesmo ponto que ela, né? Outra reta aqui, ó, tá exatamente em cima dela. O S está no mesmo lugar que ela. Então, essas retas elas são coincidentes. Coincidentes. Ou seja, tem duas retas, mas elas ocupam a mesma posição. Um tipo especial de retas concorrentes, né? Se eu falar de retas concorrentes,
retas que se tocam, um tipo especial é essa aqui, ó. Se eu tenho aqui a reta R, e eu tenho uma reta que ela faz isso daqui, ó. Ela faz um ângulo de 90 graus. Então você vê que ela continua. Ela pode continuar. Então ela se tocou em um ponto. Então ela é concorrente. Mas um tipo especial de concorrente são as, como é que é o nome dela? Perpendiculares. Perpendiculares. Então você tem, ó, vamos lá, de novo, retas concorrentes, retas que se tocam. Um tipo especial de concorrente, perpendicular. Retas que não se tocam, paralelas. E retas que estão no mesmo local, são duas retas que ocupam o mesmo espaço, mas tem duas retas ali, são retas coincidentes. Então esse é o princípio aí que você precisa saber de retas, ok? Com isso a gente faz alguns exercícios aí em cima de retas e a gente vai precisar de estudar mais aulas. Continua assistindo às aulas, tem um próximo vídeo, faça o seu comentário aqui embaixo e continue estudando, beleza? Um abraço, meus amigos. Valeu!